Olá! Começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos mais uma vez com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, falaremos sobre a personalidade de Bezerra de Menezes, que é conhecido como o médico dos pobres. O filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, com Carlos Vereza, Caio Blá, Nanda Costa, Lúcio Mauro e grande elenco, narra a história dessa personagem que foi um bom médico, um bom político e que contribuiu para a consolidação do espiritismo no Brasil. O filme está em cartaz em mais de 60 salas de cinema em todo o país e é um fenômeno de público. Talvez seja uma resposta da sociedade que está cansada de assistir violência, sexo e desonestidade. Qual será a importância de Bezerra de Menezes para a humanidade? Como será que foi o despertar dele no mundo espiritual? Qual será o trabalho que o espírito Bezerra de Menezes desenvolve na Terra hoje? Para responder essas questões e muitas outras, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é citado no filme por ter recebido várias mensagens de Bezerra de Menezes, seja pela psicofonia, que é a mediunidade através da fala, ou pela psicografia, que é a mediunidade pela Divaldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, é uma grande alegria contar com a sua presença no nosso programa Transição. Muito obrigado. Vamos assistir a um trecho do filme. O que a sua filha apresenta tem cura. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu não tenho um centavo de reais para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. É o seu anel de formatura. Não posso. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Qual a importância de Bezerra de Menezes, na sua opinião? A espiritualidade dele é muito alta, então logo para o povo que o segue, a filosofia dele é muito importante. Ah, minha filha, só tem um doente na minha família. Eu peço para ele vir botar os remedinhos na água. A importância de Bezerra é a integridade dele como homem e o berço que ele teve, que a gente pode observar na própria bibliografia dele, os ensinamentos que ele já pegou do pai dele, tá? Então a importância maior dele é ser o brasileiro que não se corrompeu por nada. São os atos dele, né? A maneira como ele foi fiel ao espiritismo, foi fiel à caridade, né? Que fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes ele tem uma grande importância para mim, porque como cidadão, como humanista, ele soube levar ao Rio de Janeiro o verdadeiro valor da caridade, né? Tenho a obrigação de dizê-lo aos meus compatriotas. A nação está doente. As suas extremidades estão frias. E o coração não tarda. O filme demonstra que Bezerra de Menezes era extremamente inteligente e competente. Ele poderia ter enriquecido, mas ele preferiu dedicar a sua vida aos necessitados e ficou conhecido como médico dos pobres. Hoje em dia ele seria considerado até um tolo ou mesmo um lunático. Qual seria a importância de Bezerra de Menezes enquanto ele esteve aqui na Terra para a humanidade? Das mais significativas. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante realizou um dos périplos mais belos da cultura brasileira. Porque saindo de um lugarejo como Riacho de Sangue, hoje Jaguaretama, no Ceará, e posteriormente tendo vindo estudar na capital do Império, ele logra um tentame dos mais nobres. Afeiçoando-se à política,
ele vai exercer várias funções nas quais se destaca com um grande brilho. Mas na sua condição de médico, ele desenvolve um trabalho de alta significação, principalmente porque tinha consciência do juramento de Hipócrates. Dedicaria a sua vida ao Ministério da Saúde. E teve a ocasião de asseverar que o médico não tem o direito do repouso nem da alimentação, porquanto o enfermo, a qualquer hora, pode requisitar-lhe os préstimos. E por esta razão, ele optou, e particularmente depois de tornar-se espírita, pelo ministério de curar os indivíduos, mas não exclusivamente do corpo, essencialmente da alma. Divaldo, o filme nos mostrou uma característica marcante nessa grande personalidade, o Dr. Bezerra, que é a aplicação da caridade a todo momento, a toda situação que ela se fazia presente. Mas o filme não abordou a vida posterior dele à sua morte. E nesse livro que nós temos na mão, O Semeador de Estrelas, de autoria de Sueli Caldas Schubert, há um capítulo muito bonito, muito emocionante, sobre como foi o despertar desse espírito no mundo espiritual. Você poderia, por gentileza, compartilhar conosco e com os nossos telespectadores como foi esse momento do despertar do Dr. Bezerra no mundo espiritual? O missionário desse quilate chegou a experimentar grandes dores enquanto vivia na Terra. Era um processo de depuração do espírito, cada vez ascendendo mais na direção do amor universal. Depois de uma jornada muito sofrida por uma enfermidade pertinaz, ele desencarnou. E foi naturalmente conduzido pelos espíritos nobres ao mundo da nossa realidade. Allan Kardec chama a erraticidade, ao mundo espiritual. Acolhido carinhosamente no que nós poderíamos chamar um lugar de repouso, ele foi despertado gentilmente pelos espíritos nobres que o aguardavam. A primeira esposa, logo depois Celina, a mensageira de Maria Santíssima à humanidade. Naquele momento de despertar, ainda algo aturdido pelo fenômeno da morte, que é sempre uma forma de cirurgia, uma cirurgia total em que nós nos despimos da matéria, ele começou a ouvir vozes que cantavam, que exaltavam seu nome. E naturalmente, surpreendido com aquilo, depois das emoções do reencontro, ele perguntou a Celina, mas de que se trata? E ela, gentilmente, bela, irradiando a pulcritude do mundo espiritual, disse, venha comigo até aqui a sacada da janela. E levando com ternura a um convalescente recém-chegado à pátria da verdade, permitiu que ele visse uma praça imensa, arborizada, jardinada, onde milhares de espíritos estavam exultantes, homenageando-o, porque a notícia corrida no mundo espiritual, que naquele instante ele estava de volta. E ele perguntou surpreso, mas de quem se trata? De quem se trata essa multidão? E Celina respondeu, daqueles a quem o teu amor beneficiou. São mães que recorreram aos teus préstimos quando tu estavas na terra e atendeste com bondade e ternura aos seus filhos desesperados. São cônjuges, são aqueles beneficiários do teu amor que agora estão exaltando-te na chegada do reino de Deus. As lágrimas nublaram os olhos. E ele então, muito modestamente, como era peculiar à sua grandeza de espírito, meneou a cabeça e disse, eu não mereço, eu não mereço. Esta é a recepção reservada aos seres angélicos. Mas naquele mesmo dia, depois do sepultamento, eis que ocorre um fenômeno muito singular na sede da Federação Espírita Brasileira no Grupo Ismael. O médium, que era um instrumento do guia espiritual do Brasil, Ismael, recebe Adolfo Bezerra de Menezes, que retorna pela psicofonia a mediunidade falante para dizer aos amigos de como se encontrava no mundo espiritual. À semelhança de Jesus, guardadas as proporções compreensíveis, era a ressurreição, a vida em abundância, dizendo que de acordo com como vivamos na terra, despertaremos no mundo espiritual, porque a morte não é nenhuma mensageira de transformações. Cada qual morre como vive. Aquele indivíduo que tem uma vida nobre, desencarna de maneira edificante e ressuscita em banhos de luz. Aquele que tem uma vida pervertida, sensualista,
perturbada, desperta aturdido, sofrendo os implementos da sua injunção. Assim que ele chegou lá, ele já começou a trabalhar? Como que foi, como o trabalho de Bezerra de Menezes lá no mundo espiritual? Após a adaptação natural, é claro, ele foi consultado pelos mentores que laboram na pátria brasileira e, por certo, no mundo espiritual que abrange todo o nosso planeta terrestre. E considerando-se a sua folha de serviços, ele que tem uma trajetória espiritual muito larga, desde os tempos apostólicos, digamos que desde o século II, quando ele deu a vida por amor a Jesus e repetidas vezes, e ele optou por servir à nacionalidade brasileira, a qual muito ama, e graças a isso recebeu o aval das entidades nobres em nome de Cristo Jesus, o governador por excelência do planeta terrestre, para que continuasse aqui na psicosfera da pátria do Cruzeiro, atendendo às necessidades das criaturas, iluminando-lhe os caminhos, equacionando as suas dificuldades pela inspiração e, acima de tudo, conduzindo para uma visão otimista da vida, especialmente na área do serviço e do amor. Divaldo, vou abusar, né, da sua presença e pedir mais uma vez que você narre uma história muito singular e também muito emocionante a respeito dessa decisão que Bezerra tomou de permanecer na psicosfera do nosso planeta em função de todo o seu histórico. E se refere a uma festa que ocorreu por ocasião dos 50 anos comemorando, se é que eu posso usar a palavra comemorar, da sua morte, do seu desencarne. Você poderia nos abrilhantar com essa história tocante? Quando foram celebrados os 50 anos de sua desencarnação, o mundo espiritual é pulsante. Basta que nós digamos que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo quanto nós temos na Terra, é claro, nós temos no mundo das origens, somente que mais aprimorados, mais aperfeiçoados. Os grandes inventos da ciência e da tecnologia de ponta vêm de lá. Inicialmente, as entidades venerandas elaboram programas para desenvolver a sociedade terrestre e reencarnam-se missionários que trazem no seu inconsciente profundo essas imagens, que mais tarde transformam em instrumentos para fomentar o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade. E naquela oportunidade houve uma grande reunião, na qual participaram espíritos desencarnados e muitos espíritos encarnados da Terra, amigos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, simpatizantes da obra do bem. Acredita-se que aproximadamente num anfiteatro, que faria recordar um anfiteatro grego, estivessem umas 5.000 pessoas. Na parte central havia aquela mesa de destaque. Ia-se celebrar o 50º de desencarnação do grande apóstolo, mas não apenas da sua desencarnação, das obras de benemerência praticadas por ele em a comunidade brasileira. É quando ele se adentra, modesto, no entanto, irradiando esta luz mirífica que atingem os espíritos elevados. Assessorados por entidades venerandas, acercam-se da mesa central e são recepcionados por vários espíritos que viveram aqui no Brasil, espíritos espíritas, e que morejaram em favor da divulgação do Evangelho e da doutrina espírita na pátria brasileira. Segundo estou informado, em determinado momento após a apresentação da figura conhecida do venerável apóstolo, o espírito Leon Denis fez uma exortação a Jesus em gratidão e pronunciou uma breve conferência de exaltação à figura de Bezerra de Menezes em nome dos espíritas internacionais. Logo depois, o nobre espírito Manuel Viana de Carvalho, em uma peroração rica de bênçãos, falou sobre a gratidão dos espíritas do Brasil a este eminente sacerdote do amor. As vibrações eram lúcidas. Parece que no ar estavam as músicas grandiosas. Jesus, a alegria dos homens, cantado por um coral que poderia ter aproximadamente 200 vozes infantis. Seria como que uma película cinematográfica de grande êxtase. Bezerra de Menezes levanta-se e com muita simplicidade diz apenas: eu não mereço.
Nesse momento você tem a impressão que acende um spotlight e aparece uma entidade veneranda, um espírito superior. Era a mensageira de Maria Santíssima. Ela vem até Dr. Bezerra de Menezes, desenrola um pergaminho em luz, e nesse pergaminho está a mensagem da Mãe de Jesus. No pergaminho diz: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, tu podes escolher, dentro do sistema solar, o lugar onde possas reencarnar e queiras. Nós te permitimos fazer do teu futuro aquilo que te aprouver. E Dr. Bezerra, no ato de sublime humildade, cerra os olhos e fala com a voz embargada: se eu tivesse qualquer merecimento, eu suplicaria a rosa mística de Nazaré, a mãe de Jesus, que me permitisse ficar trabalhando no Brasil, enquanto houver sombras na terra do cruzeiro, dores e agonias. Eu suplicaria a honrosa oportunidade de atender a esses filhos do Evangelho. Houve uma expectação geral. E subitamente, à semelhança de uma mão que se materializasse no ar, com uma pluma tradicional, algo escreve: teu pedido será atendido, permanecerás na pátria brasileira. A Mãe Santíssima aqueceu em conceder-lhe ao pedido a sua anuência. E assim Dr. Bezerra de Menezes ficou entre nós até hoje. Mas ele não seria mais feliz se ele tivesse ido para um mundo mais evoluído? Talvez o nosso egoísmo dissesse que sim. Mas quando se trata de uma entidade do porte moral do Dr. Bezerra, não. Recordemos-nos de Jesus. Ele abandona o solo do Altíssimo, abandona as regiões sublimes para mergulhar na matéria, a fim de estar conosco, ensinando-nos o amor. Seguindo-lhe as pegadas, o Dr. Bezerra opta por servir antes que pelo desfrutar. O coração não tarda. Bravo, Bezerra! Bravíssimo! O que foi, senhora? O que aconteceu? Senhor, o senhor precisa me ajudar. A minha filha está muito doente em casa. Quando eu cheguei, ela já não tinha mais nenhuma força. Que os bons espíritos o acompanhem, Senhor. Ele é um exemplo para todos nós espíritas, com a abnegação dele, a dedicação dele, o amor que ele deixou, que ele deu exemplo, né, de dedicação, de confiança em Deus, em Jesus, no plano espiritual. Atualmente é um espírito de extrema luz, que não precisaria estar entre nós, mas que nos socorre todos os dias. Foi maravilhoso, né, para nós todos. Eu me espelho muito nele, né? Peço, quando tenho um problema, assim, eu gosto de me comunicar com ele, né? Ai, Bezerra de Menezes é tudo de bom. Ele nos traz muito ensinamento. Quando ele esteve aqui entre nós, já foi maravilhoso. E agora, através de todos os médios que ele passa essas mensagens, livros, então é muito aprendizado, é tudo de bom. Eu fico assim maravilhada quando eu tenho uma oportunidade de ouvir alguém falar de Bezerra de Menezes, sua biografia. Aí eu me sinto tão pequena diante de uma grandeza tão bonita, né? Só me causa profunda admiração, eu o venero. Esse é Bezerra de Menezes. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Divaldo, no meio espírita, comenta-se muito a respeito das vidas pregressas do Dr. Bezerra, como se isso fosse realmente mais significativo do que a própria encarnação como Bezerra. O que você poderia nos comentar a respeito dessas afirmações? É que para atingir-se uma posição espiritual desse nível, o espírito passa por diferentes estágios da evolução. Estamos informados, aliás, à época, pelo próprio venerando Francisco Cândido Xavier, que o Dr. Bezerra de Menezes, já no século II, consoante a narrativa do Espírito Emmanuel, em uma obra comovedora da história do cristianismo, que se intitula Ave Cristo,
Ele teria sido uma personagem de alto coturno, que teria dado a sua vida de apóstolo do bem por amor a Jesus. Mas para nós isso não é importante, porque muitas vezes podemos chegar ao ridículo com essas opiniões que são apresentadas por pessoas mal informadas, ou indivíduos entusiasmados em delírios, que sempre advogam para si posturas relevantes de terem sido príncipes, artistas, reis, quando exercemos naturalmente também as funções modestas, nas quais atingimos um alto nível de evolução. Mas até onde posso avaliar e ter conhecimento, ele sempre esteve a serviço do bem, desde aquela época narrada pelo Espírito Emmanuel, através da inconfundível e legítima mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. E como é estar em contato com um espírito tão nobre como Bezerra de Menezes? Você o vê? E como é assim quando ele chega? Normalmente, quando o Dr. Bezerra de Menezes se acerca, pelo menos de mim, há antes uma aura. Esta aura que os técnicos diziam no passado ser aquela aura epiléptica que precedia a convulsão. Dos médiuns, essa aura, essa energia, precede sempre o momento do contato com as entidades espirituais de alta nobreza. Quando o Dr. Bezerra, por exemplo, se me apresenta e eu tenho ocasião de vê-lo, é o mesmo venerando o apóstolo gentil, suave, meigo, que a mim me proporciona uma grande paz de espírito. É uma estranha emoção profunda em que as coisas perdem o significado, para somente os objetivos essenciais da vida terem sentido. E quando uma que outra vez ele me honra em comunicação gráfica ou verbal, eu tenho a sensação de um ascensor que desce e perco a consciência, para voltar logo depois, um tanto fora da realidade objetiva, que recupero entre 1 a 3 minutos. Posso dizer que, no meu caso, é uma bênção que eu reconheço não merecer. Divaldo, há também uma outra curiosidade. Comenta-se muito no meio espírita, ou mesmo outras religiões, que aparecem comunicações do Dr. Bezerra em vários locais, inclusive às vezes até simultaneamente. Isto é possível? Sim, é possível. Do ponto de vista espírita, é possível. Nós conhecemos a ubiquidade de Jesus e certamente de outras entidades venerandas, aquela possibilidade de estar simultaneamente em diversos lugares. No entanto, o espírito do nível do Dr. Bezerra de Menezes, que hoje é um dos mentores da América Latina, não apenas no Brasil, há uma equipe de apóstolos que assessoram essas entidades venerandas e que têm permissão de falar em seu nome. Para dar uma ideia um tanto tosca, é como se eles ficassem no centro de comando eletrônico ou de televisão e ali pudessem comunicar-se simultaneamente com vários setores que estivessem em perfeita sintonia de onda mental, no caso, com aquele centro de comunicações. Outras vezes, são essas entidades que respondem pelos apelos que são dirigidos ao Dr. Bezerra de Menezes, como a outras entidades também do mesmo nível, e comunicam-se. Vale a pena, no entanto, que mantenhamos um certo grau de respeito e de dignidade, para não vulgarizar, para não trazer, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, mensagens de significado muito vulgar, que não tem um sentido profundo, que não está revestida da seriedade que um espírito de tal nível nos impõe. Mesmo falando simples, como Jesus, o seu conteúdo é profundo. E qual o trabalho que ele desenvolve hoje no mundo espiritual? Essas entidades venerandas, gosto muito de classificá-las desta forma, realizam atividades transcendentais que nos escapam na forma material. Mas digamos que ele administra uma equipe de espíritos que se dedicam ao socorro aos necessitados do corpo, da emoção e do espírito, que trabalham diretamente na tarefa da desobsessão, procurando iluminar as entidades obsessoras e despertar a consciência das pseudovítimas, porque aqueles que hoje sofrem são os algozes de ontem, e esses que foram as vítimas, pela intolerância, tornaram-se seus algozes. Oportunamente, em uma prece que ele fez através de mim, e que eu li posteriormente publicada pela revista Reformador,
órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, ele apresentava um ângulo que eu nunca tinha pensado. Ao fazer a sua peroração a Jesus, ele dizia: Senhor, eu não te peço apenas pelos que choram, mas principalmente por aqueles que provocam as lágrimas. Quero pedir-te hoje não pelas vítimas, mas pelos seus perseguidores. Desejo rogar-te a comiseração, não somente para os que sofrem, mas para aqueles que causam sofrimentos. A tarefa do Dr. Bezerra, à semelhança de outros espíritos missionários desse quilate, é de administrar o destino da terra, naquilo que diz respeito à nacionalidade brasileira, e num sentido um pouco mais de dilatação, ao continente sul, centro e norte-americano, porque onde existe um espírita brasileiro, naturalmente o pensamento é dirigido a Jesus, a Kardec e a Bezerra de Menezes, como hoje ocorre também na Europa, na Ásia e na África. Entretanto, com um sentimento de maior proximidade entre nós, os americanos, os hispanos, aqueles de língua portuguesa também. O trabalho dele é transcendental, muito difícil de sintetizar em algumas palavras, porque é o da liderança do amor como Jesus. Muito obrigada, Divaldo, pela sua presença. De nada, Cláudia. Obrigada, Dejair. Muito obrigado, Divaldo. E obrigado a você mais uma vez pela preferência da sua audiência e também do seu carinho para com todos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, fica por aqui. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá. Até lá.